formação do Estado no Brasil. Bem, o objetivo dessa aula é tentar compreender a configuração da formação social brasileira, da sociedade brasileira e as suas diferentes estruturas de poder a partir do modo pelo qual se constituiu historicamente o Estado brasileiro. Nós sofremos não apenas dos vivos, mas também dos mortos. Modelos, métodos e teorias. Existem basicamente duas grandes abordagens que explicam a formação do Estado capitalista ou do Estado moderno. A abordagem marxista e a abordagem weberiana. Essas teorias sociais diferentes abordam a relação entre Estado e sociedade também de maneiras diferentes. A sociologia histórica de Max Weber procura explicar como e quando teria ocorrido na Europa Ocidental o processo de centralização dos poderes feudais e o desenvolvimento de uma nova instituição política em fins do século XV, início do XVI, meados do XVI para o XVII. Que instituição é essa? O Estado moderno. A partir de uma perspectiva que eu vou chamar aqui de internalista, explico em seguida, o Weber procura explicar o Estado analisando como a configuração estatal, o sistema estatal, o aparelho do Estado, se altera ou se reproduz com base unicamente em suas forças e em seus poderes internos. Segundo Weber, então, a lógica de funcionamento do Estado é completamente autônoma, pois, e aqui eu estou resumindo a ideia, não existe nenhuma força externa ao aparelho estatal com a capacidade de interferir no seu arranjo interno, no seu desenvolvimento como estrutura e na sua organização como burocracia. Todos os estados podem ser classificados segundo o fato de se basearem no princípio de que os próprios quadros administrativos são donos dos meios administrativos, ou de que os quadros são separados desses meios de administração. O Estado moderno controla os meios totais de organização política, que na realidade se agrupam sob um chefe único. O contraste, a oposição mais clara a esse tipo de abordagem é a explicação proposta pelo Marx. Marx sugere, em diversas passagens da sua vasta obra, como as dinâmicas estatais são, na realidade, determinadas por disputas de interesse que se situam fora do aparelho político. Isto é, como a sua estrutura interna como organização e o seu desenvolvimento como uma instituição de poder são determinados, a sua estrutura e o seu desenvolvimento histórico como uma estrutura de poder, são determinados pelas lutas de classe. Esse é o conceito-chave, lutas de classe. Portanto, e aqui eu estou também simplificando, nós podemos dizer que a obra do Marx se opõe à obra do Weber na medida em que a obra do Marx adota uma perspectiva analítica externalista, enquanto Weber uma perspectiva internalista. Marx e os marxistas explicam o Estado, isto é, sua origem, o seu funcionamento e o seu desaparecimento, por fatores que não pertencem exclusivamente à estrutura interna do aparelho do Estado. Marx entende o Estado como um efeito das lutas de classe. Essa ideia vocês podem encontrar, sobre o Marx, vocês podem encontrar no livro do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, capítulo 9, Barbárie e Civilização, segunda parte desse capítulo. Esses dois paradigmas, o marxista e o weberiano, as explicações externalistas pela luta de classes e internalistas pela dinâmica interna do aparelho do Estado, bom, esses dois paradigmas
são os paradigmas de teoria social que vão orientar os estudos sobre a formação do Estado no Brasil. Vamos ver então, a partir de agora, como, a partir desses dois princípios teóricos muito diferentes, pode-se entender a origem do Estado capitalista ou do Estado moderno no Brasil. Vamos ver então dois elementos que permitem diferenciar essas explicações sobre a formação do Estado no Brasil na sociologia política. Para isso, nós temos que entender a definição do objeto Estado pelas diferentes explicações e a escolha do período histórico para situar o nascimento do Estado moderno no Brasil. O primeiro passo, então, para tomar como objeto de estudo a formação do Estado brasileiro é definir quando esse processo ocorreu, que período histórico esse processo ocorreu. Então, se nós formos ler a literatura específica sobre esse assunto, que infelizmente não é muito grande, nós vamos perceber que não há muito consenso entre os estudiosos sobre o momento em que o Estado Nacional Brasileiro se constitui. Alguns autores estudaram mais detidamente o período que vai do fim das regências até a proclamação da República em 89, dando grande ênfase ao processo de liberação dos escravos em 88. Por outro lado, outros autores analisaram principalmente o período que vai